Fala, gente, seja bem-vindo a mais um Bíblia Talk. E a pergunta de hoje é sobre quem nunca ouviu o Evangelho. Nós temos 3 linhas de explicação para responder isso. As linhas são o exclusivismo, inclusivismo e universalismo. O exclusivismo vai falar que apenas através de Jesus Cristo há salvação. O inclusivismo vai falar que pela graça de Deus, mais pessoas seriam alcançadas, independente de ouvirem ou não a palavra. E o universalismo vai dizer, resumidamente, cada uma dessas 3, que todas as pessoas chegarão à salvação e que ninguém deixará de ser salvo. Certamente, bíblica mesmo, é só o exclusivismo. Por que biblicamente? Existem diversas passagens que vão deixar claro que Jesus é a única fonte de salvação, ele é o nosso Salvador. Alguns textos que deixam isso muito claro, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nessa passagem afirma que ele é o único caminho, não há outro caminho a não ser ele para a salvação. Atos 4:12 ainda vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa passagem destaca ainda a singularidade de Jesus como o único mediador, o único caminho, a única fonte de salvação. Então, claramente, Jesus ele é a fonte, ele é o caminho, ele é o único meio de salvação. Isso não quer dizer que Deus, pela sua infinita graça, não permita essa salvação àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Como assim? O que eu quero dizer? Quando nós vamos para Atos capítulo 10, um homem que ainda não havia conhecido Jesus, Cornélio, estava orando ao Senhor. O texto ainda deixa claro que ele era um homem justo, um homem piedoso, um homem que amava ao Senhor. Então Deus aparece a ele em oração e fala para que chame Pedro. Pedro, o apóstolo, vai até a casa de Cornélio e apresenta o evangelho da salvação para ele. Quem apresentou Cornélio a Pedro? O próprio Deus. O próprio Deus, pela sua graça, fez com que Cornélio fosse salvo pela mensagem do evangelho de Jesus Cristo, a nossa mensagem do evangelho. Nossa salvação é alcançada pela graça, a graça que há no sacrifício de Cristo Jesus. Sem méritos, não conseguimos ser salvos pelos nossos méritos, apenas pelo sacrifício de Cristo Jesus. E esse sacrifício apresentado por Pedro a Cornélio faz com que Cornélio se renda a Jesus e seja salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Deus Pai, o Deus Criador? Porque no caso de Cornélio, Cornélio conhecia a Deus, mas ele ainda não tinha tido a revelação do Filho, como muitos judeus também assim estavam na mesma situação. Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo vai dizer, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ele vai dizer que quando o homem, ainda que não conheça o Deus Criador, olha para as coisas da criação, olha para as coisas criadas, para os elementos criados, e não reconhece que há um Deus, ele está sendo indesculpável. É como se ele falasse que de contemplar a criação, nós conseguimos entender que há um Deus. O salmista vai falar que os céus declaram a glória de Deus. Então, quando nós vemos a complexidade da criação, como o limite do mar se estabelece, as coisas que ainda nós não conseguimos compreender, e nós nos negamos a esse Deus criador de todas as coisas, a declarar que existe um Deus criador de todas as coisas, nós nos tornamos indesculpáveis. A partir do momento que se reconhece que há esse Deus, certamente o Senhor, pela sua infinita graça, proporciona que você seja alcançado pelo evangelho dele.
Mas, resumidamente, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus não são salvos porque ele é o único meio de salvação. Mas Deus não é injusto, porque toda a criação aponta para ele, e não reconhecer isso também é um pecado. Se você gostou desse vídeo, não passa daqui sem deixar o seu like, comentário e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E que Deus te abençoe.